nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas, depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, contemplamos essa bela mensagem de Jesus Cristo, ainda falando sobre a sua morte e a sua ressurreição. Aqui, em especial, quando ele fala e usa essa pequena parábola, falando da mulher que está sofrendo para dar à luz, é claro que aqui está acrescentando a sua paixão, a sua morte e ressurreição. Mas quando Jesus Cristo fala da sua paixão, ele está falando dos seus sofrimentos, está falando da sua angústia. E ele está nos alertando sobre estas realidades que são naturais à vida humana. Por isso que ele vai falar, e usando um pouco daquele evangelho que meditamos no dia de ontem, ele diz: vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Isto porque tudo na nossa vida é um grande sofrimento. É claro que, às vezes, é um sofrimento que é um pouco menor, outros que são mais angustiantes e aqueles que são sofrimentos que realmente podem nos desestabilizar. Mas diante dessas espécies de sofrimento, nós precisamos entender que a vida do ser humano é um constante sofrimento. E sofrimento aqui não é só uma coisa ruim. Nós precisamos entender sofrimento, precisamos entender a paixão de Cristo como uma realidade que é necessária e está vinculada àquilo que é a obra de salvação. Por isso que quando nós falamos de sofrimento, precisamos entender não só uma dor espiritual, uma dor na alma ou então uma dor corporal, mas precisamos entender que a nossa vida, nós estaremos sempre sofrendo mudanças. E essas mudanças geram sempre essas espécies de sofrimento, ou no âmbito espiritual, ou no âmbito da nossa alma, ou no âmbito corporal. Como, por exemplo, quando nós vamos, no decorrer da nossa vida, quando éramos crianças e vamos crescendo. Esse crescer corporal, ele é um sofrimento para o próprio corpo. Por isso que muitas coisas, no decorrer desse tempo de amadurecimento, de crescimento corporal, nós vamos tendo alguns sofrimentos. Nós vamos passando por algumas realidades que vão nos causando desconforto. Essa é uma forma de paixão, uma forma passional dessa mudança interior da nossa vida. Porque tudo para que possa mudar, para que possa se converter em outra coisa ou amadurecer, é necessário o sofrimento. É necessário que possamos acolher essas coisas que nos são apresentadas, que nos são oferecidas para esta mudança. Assim também, o esforço intelectual. Esse esforço intelectual, ele gera, sim, uma angústia na nossa alma, gera uma dificuldade, muitas vezes, esse sofrimento interior de muitas vezes não conseguir entender
aquilo que está sendo apresentado diante dos nossos olhos, diante da nossa razão. Mas quando nós vamos perseverando, nos esforçando, aquele entendimento ele vai se tornando claro. E esse sofrimento, ele se transforma, se converte em alegria do êxito de ter aprendido aquela coisa. Assim também no âmbito espiritual. Todos nós, no âmbito espiritual, passamos, como já havíamos refletido, por esses momentos de ausência e de presença de Deus. E quando Deus ele tira essa capacidade sensitiva de nós, que nos impede de perceber a sua presença na nossa vida, isso gera um grande sofrimento. E às vezes esse sofrimento se manifesta através do desespero. E é nesse momento que nós precisamos permanecer. É neste momento que nós precisamos reforçar a nossa confiança em Deus, para que assim possamos superar esse momento de dificuldade e indo, combatendo esse desespero, para que esse desespero se transforme em alegria de esperança, que nos leva a confiar cada vez mais em Deus, que nos leva a esperar cada vez mais no reino dos céus, que nos faz ter um olhar sobrenatural sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade. Por isso que Jesus Cristo ele dá esse exemplo da mulher que, quando está para dar à luz, sente aquelas dores, aquela angústia que a faz sofrer. Mas depois que essa criança nasce, ela não lembra mais dos sofrimentos, mas somente daquilo que é a alegria de ter dado à luz a um ser humano. Assim também é a nossa vida. Porque quando nós vamos encarando o sofrimento, nós vamos encarando todas essas dificuldades da nossa vida, nós vamos também, a partir disso, nos tornando capazes de superar. E quando aquilo acontece de novo, nós já estamos preparados, porque já fomos exercitados naquele sofrimento e naquela capacidade de perseverança, para que possamos realmente permitir com que a obra de Deus se realize em nós. Por isso que depois de um grande sofrimento, sempre vem a alegria, sempre vem a experiência de Deus. Mas para que nós possamos experimentar essa alegria, essa presença de Deus, é necessário perseverar. Perseverar nesse momento de noite escura, onde nós não vemos nada, mas quando permanecemos firmes e confiantes em Deus, essa noite escura ela se transforma num grande sinal para a nossa vida e para a vida de muitos, porque depois da noite vem o dia, depois do sofrimento vem a alegria e dessa forma nós vamos amadurecendo, percebendo que nos momentos de dificuldades Deus sempre está conosco. E nós precisamos realmente perseverar para que essa dificuldade ela possa cessar. E essa dificuldade ela cessa na medida em que nós nos propomos livremente a exercitar e a encarar esse sofrimento para gerar resiliência na nossa alma, para gerar cada vez mais um olhar espiritual sobre todas as realidades da nossa vida, para sermos capazes de corporalmente sofrer essas emoções interiores, sofrer essas dores, muitas vezes que são somatizadas, mas tendo a certeza de que depois essas realidades elas vão cessando, elas vão indo embora, porque nenhum sofrimento ele permanece para sempre, porque a nossa vida ela é feita dessas duas realidades, o sofrimento que nos faz crescer e a alegria que nos conforta. E assim a nossa vida ela vai caminhando, sempre diante do sofrimento e da alegria, porque a alegria ela só brota na nossa vida depois que nós aprendemos a encarar, a suportar e a vencer esse sofrimento. E nós vencemos o sofrimento através da nossa fé em Jesus Cristo e da nossa esperança no reino dos céus.
para que aí sim possamos nos alegrar e nunca perder a paz interior. Essa paz interior que nos leva sempre e nos conduz à verdadeira alegria. Por isso que Jesus Cristo, ele vai dizer também: vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Isso porque depois desse grande trabalho e desse grande caminho de exercício espiritual, nós vamos recebendo de Deus a capacidade de entender a nossa missão, de entender tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, de compreender o grande mistério da nossa vida, que vem até nós através do sofrimento, porque somente no sofrimento nós somos capazes de crescer, de amadurecer, porque somente no sofrimento nós damos valor àquilo que nós alcançamos, os êxitos que nós alcançamos, as vitórias que nós realmente alcançamos diante de Deus. Por isso que Deus nos chama sempre a suportar, enfrentar, suportar e superar os sofrimentos, para que depois brote em nós a verdadeira alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.